Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui em mais um devocional. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. No máximo 10 minutinhos para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto é um texto incrível, um texto que eu amo muito e está aqui no último capítulo de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Que diz: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: Do que se trata? E eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. O textinho um pouquinho grande, mas é um texto lindo esse, no caminho de Emaús. E como as pessoas que eram crucificadas pelo Império Romano eram colocadas à beira da estrada ali, ou seja, todos que passassem pela cidade, no caso por Jerusalém, veriam o que tinha acontecido e servia como aviso àqueles que gostariam de praticar crimes também, para que, se fossem pegos, poderia acontecer a mesma coisa. Então, eles estavam espantados com como que alguém que estava passando por ali não estava sabendo a respeito do que acontecera com Jesus. E todos esperavam que Jesus trouxesse a redenção a Israel, que redimisse Israel, que fosse o Messias que viria em glória ali para a redenção de Israel. Mas Jesus teve que pregar para eles de Moisés até Malaquias, aqui falando de todos os profetas, explicou o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Então Jesus colocou uma cegueira temporária nos olhos deles para que eles não conseguissem ver
que Jesus era Jesus, mas não uma cegueira total, apenas de que não o reconhecessem. E ele pregou para eles. E depois eles falam um com o outro, o nosso coração ardia no peito quando ele estava pregando para nós, nos falando a respeito dele mesmo. E quando eu li isso, é como se eu reconhecesse que Jesus tantas vezes pregou para mim e eu não estava o reconhecendo, mas com um amor. Então Jesus, ele sempre fala conosco e nós só vamos perceber que era ele depois. Na hora nós não conseguimos perceber ele, por isso que nós temos que buscar ter intimidade com ele, para que quando ele entrar no recinto, entrar onde nós estivermos, nós já percebemos a presença dele manifesta e poder desfrutar de toda a sua glória. E ao partir o pão, eles o reconheceram. Jesus partiu o pão, deu graças. Eles convidaram Jesus porque fazia parte da hospitalidade, da cultura do povo. Quando era chegado ao fim e tinha um estrangeiro, alguém que não era da cidade ali conversando junto, eles convidavam para passar a noite na sua residência, na sua casa, onde eles estavam, e ofereciam comida. Então Jesus, pegando o pão, deu graças, o abençoou e partiu. E aí o reconheceram, porque é no partir do pão que nós reconhecemos Jesus. É quando nós repartimos o pão com a quem nós amamos, e quem nós amamos tem que ser o próximo, né? E quando nós partimos o pão, nós reconhecemos, é reconhecer o Jesus ao partir do pão. Então é quando nós partirmos o pão, quando nós compartilhamos alimento, quando nós compartilhamos alimento espiritual, quando nós compartilhamos a palavra de Deus, compartilhamos nossos testemunhos, compartilhamos aquilo que o Senhor fez, a palavra, como estamos fazendo aqui agora, nós reconhecemos Jesus, que ressuscitou e está vivo. Jesus continua vivo, ele ressuscitou e ele retornará como ele nos prometeu. Então toda a palavra, toda a Bíblia, desde Gênesis, desde Abraão, tem uma mosca voando aqui, desde Abraão prega sobre Jesus. Então Jesus propriamente pregou a estes dois discípulos. Então, se eles que caminharam com Jesus, eles eram conhecedores da Escritura, já não conseguiram reconhecer Jesus em toda a Bíblia, não é provavelmente em uma leitura que eu e você reconheceremos tudo na palavra, que entenderemos tudo na palavra. A Bíblia é extensa. Ela fala sobre todos os assuntos, mas a centralidade da Bíblia é Jesus, e nós temos que ler sempre, constantemente, diversas vezes, durante a vida toda, para reconhecer a Ele em todos os detalhes. E quando nós partirmos o pão, nós podemos glorificar e dar testemunho dele. Amém? Então, que nós venhamos ter mais oportunidades de partir o pão para compartilhar a Cristo. Que Deus te abençoe, te fortaleça, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até segunda.